Bom, aí eu tava ali no gramado, tudo mais, procurando jogadores, entrar ao vivo no Mesa Redonda. Sabe quem me cumprimentou, bateu em mim? Oi, Salazar, tal. Eu olhei, Caio do Vale. Lembra do Caio do Vale? Que o próprio Corinthians não sabia exatamente direito dizer o que ele fazia, era uma pessoa de confiança do Augusto Melo, da gestão Augusto Melo, trabalhou um bom tempo com o Fabinho Soldado ali, quando trocou gestão, acabou sendo retirado, era muito parceiro do Cadu Melo, que é o sobrinho, filho do Augusto Melo. O Caio do Vale estava lá no gramado. Aliás, será que o Pastor Mala não vai postar isso? Viu o Salazar conversando com o Caio do Vale no gramado? Eu falo com todos. Quando eu digo que eu falo com todos e me dou bem com todos, cumprimentei. E aí, tá perdido aqui? Ele, não, tô perdido, não, tô aqui e tal, não sei o que. Me surpreendeu, porque a gente tem percebido umas perseguições políticas, seja contra pessoas do Augusto Melo ou contra pessoas da Renovação e Transparência. Ele é um caso recente e estava lá. Estava ali no campo, como vários outros conselheiros, dirigentes ou ex-dirigentes do Corinthians que estavam no gramado e com a família dos jogadores e participando de tudo aquilo. Então, me chamou a atenção como algumas pessoas que, em tese, não têm absolutamente nada a ver ali com o que estava acontecendo no gramado, que era o Corinthians ser campeão e tudo mais, elas estavam ali. Você começa a perceber a influência que isso causa e como as pessoas, em dado momento, garimparam apoio por isso. Muitas postagens nas redes sociais das pessoas, de alguns ex-dirigentes do Corinthians ou conselheiros do Corinthians, de certa maneira aproveitando aquela situação e não só curtindo o momento, mas tentando ali de alguma maneira passar uma impressão que são pessoas que têm pretensão política no Corinthians. Quem tem pretensão política no Corinthians se utilizou do momento nas redes sociais. Isso para mim ficou muito claro e me chamou a atenção de ver o Caio do Vale, nada contra o Caio do Vale, claro, mas me chamou a atenção de vê-lo ali no gramado, porque não era algo que eu estava esperando ou imaginando. Dito isso, dos jogadores, o Romero deixou claro que quer ficar mais em tom de despedida, o Maicon deixou claro que não sabe o que vai acontecer, ficou muito claro também que o Corinthians vai usar prioritariamente essa grana do título da Copa do Brasil, que são de 77 milhões, mas como disse o Osmar Stabile, não vai 77 milhões para o Corinthians, vai mais ou menos 68 milhões, porque tem os abatimentos. Desses 68 milhões, o Corinthians vai pegar prioritariamente para resolver o transfer ban, se livrar disso para montar o time para 2026, e a ideia, pelas informações que eu tenho, é que o Corinthians enxugue a folha drasticamente, muita gente deve ir embora e poucos devem chegar. O Corinthians tem a ideia de ter um elenco competitivo, de não abandonar, de continuar brigando por títulos no ano que vem, um ano que o Corinthians vai ter 5 campeonatos, a Supercopa já é agora, se eu não estiver enganado, no finalzinho de janeiro contra o Flamengo, depois tem Paulista, depois tem Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Enfim, o Corinthians tem muita coisa para jogar e vai usar essa grana para tentar montar este elenco com uma folha mais baixa que mantenha esse time competitivo. Como? Evitando perder as suas grandes peças, pelo menos até a Copa do Mundo. Fabinho Soldado aproveitou toda aquela situação para fazer um novo desabafo criticando a parte política do Corinthians. A informação que eu tenho é que essas críticas e essa volúpia, essa coragem do Fabinho em falar, vai muito pelo momento, pela oportunidade em falar, mas também porque de fato ele está de saída, é uma tendência e aparentemente não é só por causa do clube e também por causa do Fabinho Soldado estar um pouco cansado de tudo isso. Além disso, a gente viu, por exemplo, o Memphis Depay também disparando um monte contra dirigentes e tudo mais do Corinthians, como vocês já devem ter visto. O que eu penso sobre isso é que, tudo bem, me pareceu um pouco oportunista, mas também entendo que é um momento oportuno, de fato, para, olha, acabou o ano, a gente entregou mais até do que dava para entregar depois de tudo que nós passamos e os caras colocaram para fora. Mas como o Fabinho Soldado falou muito disso, aí acabou, entre aspas, forçando o Stabile a falar muito disso, aí o Memphis falou muito disso, o Maicon também falou muito disso, todo mundo falou muito dessa coisa dos bastidores e da política. Como todo mundo falou muito disso, eu acho que eles acabaram sem querer pautando a galera. Muitos programas de TV e rádio falaram em grande parte na repercussão do título mais sobre os problemas políticos do Corinthians do que propriamente do título, da conquista.
Então, até nessa hora, eu acho que a tal da notícia ruim persegue o Corinthians. Mas dessa vez, eu acho que ela foi pautada de dentro para fora, né, pelos caras que estavam no campo. O que dá para resumir é que, de fato, muita gente, a maioria, não deve ficar mesmo. Deve ser adeus até do Maicon, deve ser adeus do Romero. O Memphis Depay deve ficar até o meio do ano que vem, porque não tem proposta melhor do Corinthians, não tem proposta melhor, mas tem que ver como é que o Corinthians vai pagar ele, porque a gente sabe que isso incomoda ele. Fabinho Soldado deve sim ir embora, apesar de tudo, deve ir embora. Para mim, o grande mérito do Fabinho Soldado não foi na montagem do elenco. Para mim, o grande mérito do Fabinho Soldado foi conseguir, de alguma maneira, ir segurando as pontas e os jogadores, todo mundo abraçado ali, todo mundo fechado com o Fabinho, com o Dorival e entre eles, apesar de todo o caos político. Então, para mim, ele tem esse mérito, apesar de na montagem do elenco, para mim, ele tem muitos problemas, muitos erros, mas é uma questão política, de fato, e ele não deve ficar por causa disso. Então, assim, infelizmente, eu vi muita questão política no pós-jogo, na repercussão do jogo, dentro de campo e fora dele nas redes sociais, a maneira como as pessoas usaram isso, inclusive, né, com ajudinha aqui, ajudinha ali, para que algumas pessoas estivessem naquele momento participando daquela situação, né? O que é uma chatice. Tinha um lá, por exemplo, que, pelo amor de Deus, eu não sei nem o nome do cidadão, já é um senhor, mas, cara, ele ficava se posicionando sempre atrás de quem estava dando entrevista. Aí a gente vai entrevistar a pessoa, o jogador, o dirigente, aí o cidadão ia lá e ficava grudado atrás, como um papagaio de pirata. Aí ia no outro, ele ia para trás do outro. Cara, é uma falta de postura, é uma necessidade de aparecer. Por isso que me incomoda quando tem dirigente, conselheiro nessas situações. Eles querem ter um protagonismo que eles não têm que ter. E ninguém vai dar para eles nesses momentos. Mas estava lá, o cidadão, que eu não sei nem o nome, plantado atrás de todo mundo que a gente ia entrevistar. É duro, mas, enfim, é assim. Então a única coisa que eu lamentei foi isso. Acho que falou-se muito de política e de bastidores num momento que talvez não fosse para isso. Mas eu entendo também o desabafo naquela situação. E o título da thumb é porque, cara, isso aqui é para encerrar o pós-jogo de hoje. E eu vi muita gente da imprensa e amigos reconhecendo o Corinthians como ele tem que ser reconhecido, como um clube diferente, porque o Corinthians é um clube diferente. Que clube no mundo bate nos grandes centros do futebol, claro, consegue pegar 2 títulos passando pelo maior rival 2 vezes, vivendo em meio a maior crise institucional da história do clube. O Corinthians tem problema de grana, o Corinthians está devendo para esses jogadores, o Corinthians envolvido numa série de questões políticas internas, uma briga sem precedentes, uma série de questões policiais de envolvimento com as autoridades. O Corinthians viveu um impeachment de um presidente, viveu uma eleição indireta, um presidente interino que se confirmou depois, ou seja, como é que chama? O Memphis Depay, por exemplo, correu o risco de ter 3 presidentes em menos de um ano de Corinthians. Cara, o Corinthians viveu um barril de pólvora. O que o Corinthians está vivendo, eu nunca vi nenhum clube viver. E bater campeão da Copa do Brasil com uma campanha dessa, o Corinthians está um transfer ban, não pode se reforçar, ele só trouxe o Anheleri. Ele não pode se reforçar, ele está devendo para os jogadores, ele está vivendo uma crise política sem precedentes, ele está na maior crise institucional da sua história, e caso de polícia, impeachment do presidente, e os caras batem campeões em cima do Palmeiras, depois eliminam o Palmeiras da Copa do Brasil, e batem campeões da Copa do Brasil fora de casa, passando inclusive pelo Cruzeiro, que vive uma situação completamente oposta. Cara, é muita coisa. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. E pressão externa, por reconhecer seu profissionalismo e compromisso. Contratos assinados devem ser respeitados e cumpridos. Diante de especulações nas redes sociais, esclareço de forma categórica que nunca vazei, autorizei
ou participei do vazamento de qualquer contrato do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Essa foi a posição, né, do Armando Mendonça. Aliás, quero deixar também aqui as portas abertas, tá? As portas abertas para o Armando Mendonça, caso, né, ele queira, né, falar sobre esse assunto aqui e tantos outros aqui no canal, tá? Aliás, as portas aqui é jornalismo, as portas estão abertas para todos. Armando Mendonça, pro Osmar, pro Augusto, pro Andrés, pro Duílio, pro Tuma, enfim, para todo mundo, tá? As portas estão abertas aqui para todos, tá? Quem quiser falar aqui no canal, enfim, a gente está aqui, vai fazer as perguntas, claro, e enfim, e vamos embora, tá bom? Então, passando aqui a posição, né? A posição do nosso em relação ao nosso querido Memphis, tá? Que é o ataque aí, né? Que teve, tá? O ataque aí que teve aí em relação à diretoria do Corinthians, tá? Assuntos de... O que mais nós temos? O presidente falou que não mandou nenhuma proposta em relação ao Maicon ainda, tá? Ele disse aqui durante a nossa entrevista. E mais o quê? O que vocês lembram aí? Tem mais algum assunto? Tá? Só no Corinthians que vaza as coisas de contrato, Rafael. Não é só no Corinthians, né, velho? Eu tenho 2 contratos do Neymar na minha casa. Na época que eu cobri o Santos. Eu cobri o Santos com isso aqui, ó. Tá bom? Tá bom? 15 anos com essa tatuagem cobrindo o Santos, indo para a Vila Belmiro, hein? Quando eu cobri o Santos, eu tive 2 contratos do Neymar na minha mão. Eu tenho até hoje, né? Tanto que o pai dele me odeia por causa disso, porque eu revelei um monte de coisa que tinha no contrato, entendeu? Então o contrato vaza em todo lugar. É que a gente, né, o torcedor corintiano acompanha sempre o Corinthians, né, velho? Então tem isso, entendeu? Me inscrevi agora, o Thiago, aí na Café TV, obrigado. Vai ter receitas de café lá, hein? Vai ter receitas de café, hein, velho? Não tem proposta pelo Yuri. O presidente confirmou, hein? Que recebeu uma proposta do Milan e recusou, tá? Então o presidente Osmar Stabile confirma que o Corinthians recebeu uma proposta do Milan e recusou, tá? Essa é a informação aí, né, que o nosso querido Osmar Stabile, né, revelou aqui para nós, que realmente, né, recebeu, tá? Ó, o meu timão já repercutiu aqui tô lendo a matéria, a frase que pedi até pro Douglas já cortar isso aqui pra gente subir lá no canal de cortes, Douglas. Se quiser ir cortando, ó. Em comum acordo, já havia manifestado a intenção de sair, isso se concretizou agora. Acabamos de conversar e realmente deixo o cargo. Aproveito para agradecer e tal. No início é natural que existe dificuldade de relacionamento, mas com o tempo fomos ajustando essa relação com os jogadores, com o departamento. Graças a Deus conseguimos alcançar nosso objetivo, tal. Sempre buscamos atuar de forma mais profissional possível, blindando o futebol de questões políticas. Precisa ter tratado com cuidado dentro do CT. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho. Salve, fiel corintiana. E seguinte, né? O Corinthians decidiu aí, né? No caso, a decisão do presidente Osmar Stabile, repartir quase metade aí do valor da premiação da Copa do Brasil entre os jogadores, tá? Então o elenco aí vai receber 35 milhões de reais, né? E um valor aí total de 77 milhões, né? Que é o valor total da premiação do campeão. Então 35 milhões de reais aí que vão ser repartidos para cada jogador, tá? É muita grana, né? Muita gente criticou essa decisão, mas é o que acontece aí, né? Com todos os times há muito tempo, né? Essa questão do presidente, né? Dar uma moral para o elenco por conta própria, né? Mesmo sem obrigação, ir lá e repartir parte da premiação entre os jogadores, né? Então é uma coisa comum sim, né? Com o Timão não foi diferente. Mas claro, né? Para um time que está com transfer ban aí, né? Tem dívidas, etc. Parece uma decisão questionável, né? Então eu acho que nesse momento aí ninguém está errado de concordar, ninguém está errado de julgar, né? Mas tá a informação, né? Timão dá bons para os caras, é isso aí.